Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes! Hoje nós estamos aqui para começar um dos grandes desejos de diversos escovadores de bytes aí que assistem ao nosso canal. Muitos escovadores de bytes vão ter o seu desejo atingido, porque hoje nós estamos começando a nossa playlist de Fusion C. A playlist de Fusion C, nós vamos olhar a linguagem C como um todo e, obviamente, vamos aplicar a linguagem C para desenvolver as nossas coisinhas, como sempre, o nosso queridíssimo MSX, mas é um conhecimento que vai se estender também para outros desenvolvimentos, porque a linguagem C é uma linguagem muito bacana, muito moderna, ela é fruto de um comitê que ficou muitos anos estudando como criar a linguagem C, mas vocês vão ver isso logo logo. Então pega teu café, senta na cadeirinha e vem comigo finalmente estudar C aqui no Debate Creator. Vamos começar nossos primeiros passos aqui no C, contando um pouquinho da história de como é que é esse C e de onde é que ele surgiu, né? Então, em 1967, lá um camarada chamado Martin Richards criou uma linguagem chamada BCPL, que significa Basic Combined Programming Language. E em 1970, um camarada chamado Ken Thompson adorou essa linguagem BCPL aí, achou que era o futuro da tecnologia, e no que ele estava até certo, e fez umas implementações novas, deu uma modificada, uma modernizada e uma simplificada na BCPL, criando a linguagem B. E essa linguagem B foi uma linguagem feita lá para os sistemas operacionais Unix, né? Então, muito do Unix foi desenvolvido em BCPL, em B, e muitos programas para o Unix foram desenvolvidos com B. E essas duas linguagens, elas tinham uma característica aí muito comum entre elas, totalmente comum entre elas, na verdade, né? Que ambas as linguagens eram linguagens não tipadas. Fazendo uma comparação muito horrível, mais ou menos como é o Ruby on Rails hoje, é uma linguagem que as variáveis não têm um tipo definido. Quando você cria lá um espaço de memória, você joga qualquer porcaria lá nesse espaço de memória. E isso é uma coisa muito legal para tempo de programação, mas é uma coisa horrível para tempo de debug, né? Quando linguagens como BCPL, B e até mesmo Ruby on Rails, elas têm um problema que toda vez que você vai tentar identificar um problema nessas linguagens, o debug desse problema é muito difícil, porque muitas vezes você não sabe nem com que tipo de dados você está lidando, né? Então isso dificulta os erros que a gente chama erros em tempo de execução, né? E aí entra um outro camarada aqui, que é o Dennis Ritchie. O Dennis Ritchie, em 1972, ele lá na Bell Labs, né, ele cria uma linguagem chamada C, que é a evolução da linguagem B. Mas essa linguagem realmente só começou a se tornar extremamente popular lá em 1978, quando dois camaradas chamados Kanigan e Rich criaram um livrinho que é considerado a Bíblia do C, lá, durante muitos anos foi a Bíblia do C, que é um livro chamado C Programming Language. E aí o pessoal pegou esse livro, leu esse livro e pirou na batatinha, falando, nossa, cara, que linguagem maneira, que linguagem absurda. E o C se tornou uma linguagem incrivelmente popular, não só no ambiente Unix, mas também em diversos outros ambientes, né? Todo mundo queria programar C, porque a principal mudança do C com relação ao B é justamente a tipagem de dados e várias coisas que foram implementadas depois que transformaram a linguagem C uma linguagem muito próxima das linguagens de prototipação, né? Por exemplo, Portugal ou algoritmos, esse tipo de coisa. E o fato de ser uma linguagem tipada e, mais do que tipada, ser uma linguagem muito inteligentemente tipada, facilitava muito para resolver os problemas mais difíceis, que eram os problemas de tempo de execução, o pessoal não sabia resolver. E aí a gente pula para 1983. Em 1983, o American National Standards Institute, que é um comitê lá de padronizações e definições de projetos lá dos Estados Unidos, pegou o C e falou, gente, todo mundo usa C, só que o C tá uma bagunça. Então eles pegaram com a ideia de modernizar e padronizar o C. E aí eles começaram a trabalhar, criaram um comitê lá, que juntou uma galera aí de notáveis conhecedores de C, e pensaram, gente, como é que a gente moderniza e como é que a gente pega o C e transforma o C numa coisa mais padronizada. E esse comitê trabalhou até 1988 e entregou pra gente o que a gente chama de C-ANSI,
que teoricamente é uma linguagem que, apesar de ter sido entregue para a gente lá em 1988, ela foi um boom na tecnologia. Todas as linguagens que você programa hoje, sei lá, C++, C Sharp, Python, Java, todos eles olharam para o Seance, nem que seja na sua sintaxe, né? Então o Seance, ele é uma linguagem muito próxima das linguagens de programação moderna. Todas elas usam mais ou menos o que eu vou mostrar daqui a pouquinho aí para vocês, aquela ideia de você separar os seus processos em funções, né? Tudo no C é uma função. Então fica muito fácil de você estabelecer pequenos códigos que resolvem um problema específico, um problema pontual ali, de forma bem granular ali. Então, você precisa resolver algum procedimento, alguma função, você sempre chama aquela função e o código para atender o que aquela procedura ou função deveria fazer fica encapsulado ali dentro. Então, facilita muito a leitura, né? A mudança de paradigma para linguagens C e C-like, ela é muito suave, porque você aprende C na faculdade, você aprende C em diversos momentos da sua vida, e essas linguagens, usando essa sintaxe, essa forma de interagir com o usuário, é um conhecimento que você recebe ele junto, né? Então o C é uma ferramenta de aprendizado muito boa mesmo. E é utilizado por essa sintaxe, essa forma de se escrever programas, é utilizada nas linguagens modernas até hoje, tá? E aí, o que é o Fusion C, na verdade? O Fusion C nada mais é que o Seance com esteroides. E o que são esses esteroides, né? Um camarada chamado Eric Boes, e aí eu botei aqui o link para vocês do GitHub dele, inclusive aí quem acompanhou as aulas de instalação do Fusion C lá na nossa playlist de ferramentas, tá? A gente colocou lá esse link lá nos vídeos de instalação e configuração do Fusion C. Esse cara, o que ele fez? Ele saiu pela internet e começou a compilar códigos e ferramentas em MSX-C e colocou tudo no SDK. Para quem não sabe o que é um SDK, é um Software Development Kit. É um conjunto de códigos e ferramentas colocados em um kit que você pode pegar esse kit e usar tudo que está ali dentro daquele kit e usar isso para vitaminar os seus programas. Você não parte do zero, né? Ninguém reescreve roda quando a gente fala de desenvolvimento de software. A gente parte do SDK. E o Fusion C é um SDK muito completo para desenvolvimento em Seance nos ambientes aí de 8 bits, né? Em especial o MSX, que é o que a gente sempre gosta de falar aqui. E aí vem essa coisinha aqui, que é uma coisa muito importante. Até agora, aqui no canal, no Debate Creator, a gente só falou de BASIC. E BASIC é uma linguagem interpretada. O que é um interpretador? O interpretador é um software de meio em que você escreve uma linha, por exemplo, dá Enter, e aquela linha é processada pelo interpretador. O interpretador manda lá para o processador processa aquilo e te responde na hora. Isso é muito legal para você testar coisas na hora, mas isso não é muito bom em matéria de performance. A performance das linguagens interpretadas costumam ser bem inferiores às linguagens compiladas. E aí você vai me perguntar, Manel, eu desenvolvo em Python, e Python desempenha muito bem, o Python desempenha muito bem, inclusive é usado até em Big Data. Só que o que acontece? Aqui a gente está falando num paradigma da década de 80. Na década de 80, as máquinas eram muito diferentes das máquinas que nós temos hoje. Hoje, o teu celular, que você carrega no seu bolso, tem milhões de vezes de processamento em flops do que a gente tem nas máquinas de 8 bits. Então, o processador é muito lento em máquinas muito lentas, até microcontroladores mesmo, né? Microcontroladores com linguagens interpretadas, eles costumam demorar mais para atender as requisições, porque a linguagem interpretada ela é menos performática que a linguagem compilada. A gente não sente isso no Python, porque o Python está rodando em cima de um maquinão, em cima de um cluster, e essa diferença acaba ficando irrisória quando a gente está falando de um hardware super bombado, que são os hardwares que a gente tem hoje em dia. Mas quando a gente fala em paradigma de retrocomputação, a linguagem compilada ela é muito mais performática. E por que ela é muito mais performática? Porque quando você escreve o seu software, você escreve um arquivo de texto, você abre lá o seu arquivo de texto, digita o seu programinha em C, bota ele para rodar, e aí existe um processo de pré-compilação, link edição e compilação.
E aí o que acontece? Ele pega tudo aquilo que você escreveu numa linguagem mais natural para você, uma linguagem de mais alto nível, e converte para a linguagem do processador. Então você não precisa ficar convertendo esse código instrução a instrução. Você compila tudo de uma vez, e aí quando vai para a máquina, já vai tudo pronto para a máquina executando tudo direto, um atrás do outro, sem ter que parar instrução a instrução. Isso faz com que a linguagem compilada, apesar de ser um paradigma diferente da linguagem interpretada, seja muito mais performático. E aí a gente vai para o compilador que a gente usa no Fusion C, que é o SDCC. SDCC significa Small Device C Compiler, que é um compilador que nós vamos usar bastante aqui nas aulas de Fusion C, que funciona por baixo do Fusion C. Quando vocês forem olhar o terminal lá, a compilação, vocês vão ver. E nós também temos vídeo aqui no canal, na nossa playlist de ferramentas. A gente tem um vídeo lá instalando e configurando o SDCC, que é uma das ferramentas do SDK do Fusion C, que vai permitir que a gente compile os códigos que a gente vai escrever aqui em C nas nossas aulas e coloque eles para funcionar em nossas máquinas. Vamos começar, pessoal. Aqui, ó, no GitHub do The Byte Creator, que vocês já devem saber agora onde fica, que é o github.com/TheByteCreator, a gente tem lá os nossos repositórios das nossas aulas. E o repositório que nós vamos usar para o Fusion C, não por coincidência, esse repositório aqui, ó, MSXC. Códigos em Fusion C. Então, para a aula de hoje, você vai ter que baixar, obviamente, esse repositório. Você vai entrar aqui no repositório, como sempre, como a gente já fez em diversas aulas aqui. Você vai vir aqui nesse botãozinho aqui, Code, vai clicar nele. Esse botãozinho Code aqui. Você vai clicar nele. Vai vir aqui, vai copiar esse cara. E usando lá o seu GitHub Desktop, você vai escolher aqui Add Clone Repositório. Vai escolher essa abinha aqui, URL. Você vai clicar lá na abinha URL. Vai colocar aqui o código dele. E aqui embaixo você vai dizer onde você vai clonar o código. Aqui no seu local path. O meu tá dev The Byte Creator MSXC. Você pode botar aí na pasta que você quiser. E aí depois que você clonar esse código, você vai ter essa pastinha aqui, MSXC, dentro do seu diretório lá onde você escolheu. Então aqui eu vou dar aqui File, Open Folder. File Open Folder. Aí aqui você vai escolher o diretório, que é esse aqui, MSXC. Vai dar uma selecionar pasta. E aí dentro desse MSXC você vai ver que tem vários exemplinhos já, que eu já andei brincando com o Fusion C. Mas o que você vai usar hoje aqui para a nossa aula é esse Hello aqui, ó. Hello. E quando você abrir essa pasta Hello, você vai ver que a gente tem aqui o hello.c, que é esse arquivinho aqui que está aberto para a gente estudar hoje. Porque agora o que eu vou fazer? Agora eu vou mostrar para vocês a estrutura de um programa C para que vocês entendam como um programa C funciona. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vê aqui nessa linha aqui é o comentário. Existem duas formas de você comentar quando a gente está falando em C. Primeiro é o contrabarra, que a gente usa, nesse caso, desculpa, é a barra, que a gente usa para comentar uma linha específica. Então, por exemplo, aqui eu comentei essa linha printf aqui. Mas existe uma outra forma. Se você quiser comentar um código inteiro, você pode dar contrabarra, asterisco. E para fechar o comentário, você pode botar aqui asterisco, contrabarra, barra. E aqui, ó, se vocês vão ver que quando eu eliminar aqui, ó, todo esse trecho aqui que está entre o contrabarra, asterisco e o asterisco, contrabarra, barra, é considerado comentário. E aí, você vê aqui a primeira coisa que tem nesse programa aqui, isso aqui é um programa Seance mais tradicional, é o include do standard.io.h, tá? O que é o include? Tudo que começa com o símbolozinho de numeral, tralha, seja lá como você chame, é considerado no C como uma diretiva de pré-compilador, tá? Então o que acontece? O compilador do C, ele tem um pré-processador que vai olhar todas essas diretivas aqui. Existem várias diretivas, não é só include, existem várias outras diretivas. Não é o momento agora para eu mostrar essas diretivas para vocês,
Mas essa include aqui é uma muito importante, por quê? Porque um código escrito em C pode estar em um ou em vários arquivos. E é uma boa prática do C a gente pegar os arquivos de header e nomear eles com essa extensão aqui .h. Então, o que eu estou dizendo aqui para o pré-compilador? Pré-compilador, antes de você começar a compilar qualquer coisa, eu quero que você inclua no meu fonte esse cara aqui. No C mais tradicional, a gente coloca o Standard I/O porque esse header aqui, Standard I/O, ele tem todas as funções relativas à entrada e saída padrão do C. Então, se você quiser usar comandos como, por exemplo, printf, scanf, esses comandos que interagem entre o usuário e o programa, eles estão, a definição deles está dentro desse cara aqui, do Standard I/O.h. Só que no Fusion C, o Standard I/O.h ele foi adaptado já para o MSX. Então a gente tem esse cara aqui, MSX Fusion H, que meio que faz o papel de várias coisas do Seance, mas já adaptados para funcionar no paradigma do SDK do Fusion C. E ele está num lugar diferente, ele está nessa pastinha aqui, ó, Fusion C, Header, MSX Fusion C. Se você for nessa pasta aqui, você vai ver que existe um arquivo dentro lá com esse nome. Aqui, ó, MSX Fusion C. Cadê ele? Tá aqui ele aqui, ó. Inclusive você pode abrir e olhar as definições todas do arquivo para ver o que ele faz. Então aqui, ó, ele tem vários defines, aqui, wait for key e tal. Se você olhar aqui dentro, ó, tem um monte de coisa aqui que precisa para fazer um programa em Fusion C, estão definidos aqui dentro. Então, por exemplo, getShare, que a gente vai usar bastante aí, FCB, que é File Control Block, para a gente trabalhar com arquivos, está tudo definido aqui dentro. E a gente sabe que esses caras estão aqui dentro porque a gente abriu o arquivo e olhou. Então aqui a primeira coisa que a gente está falando, o pré-compilador pega esse texto aqui, esse arquivo msxfusion.h, inclui no meu fonte. E aí a gente tem uma outra coisa aqui, que é outra base do C e do Fusion C, que é a função main. O C ele é todo escrito baseado em funções e procedimentos. Então tudo no C é uma função. E essa função main é a primeira função que o C executa quando ele começa a execução dele. Então é por aqui que o nosso queridíssimo programa em C vai funcionar. Aliás, eu estou vendo aqui, ó, o comentário aqui no Fusion C não é barra, é só barra. Então, vamos consertar aqui em cima. Então, aqui, ó, tanto é que ficou verdinho, ó, ficou verdinho porque agora está comentado. Então, barra asterisco inicia o comentário, asterisco barra fecha o comentário. Aqui eu estou comentando numa linha só, porque a gente vai usar as funções do Fusion C, a gente não precisa do Standard I/O. E aqui as funções, a gente identifica logo de cara que toda função tem um tipo. E o tipo que a função main retorna para o sistema operacional é um tipo inteiro. Por que disso? O sistema operacional que a gente trabalha, MSX2, MS-DOS, sei lá, Windows, Linux, qualquer coisa nesse sentido, trabalha com a ideia de códigos de erro. Então você pode, por exemplo, dentro do seu programa, né, ter um tratamento de erro que retorna um código de erro específico para o sistema operacional, que vai ser um número inteiro. Int aqui significa um número inteiro, para dizer para o sistema operacional, ó, sistema operacional, eu executei o código. E nesse caso aqui, toda função que tem um tipo, ela tem um retorno. A diferença entre um procedimento e uma função é que o procedimento simplesmente executa e não retorna nada. Uma função sempre retorna algum valor para o ponto que a chamou. Então, por exemplo, se a gente tivesse colocado aqui void, ao invés de inteiro, void é um tipo do C que identifica vazio. A gente não precisaria retornar nada, a gente poderia até comentar isso aqui, porque a gente sabe que a gente está retornando para o sistema operacional um vazio. Mas nesse caso aqui, eu botei o int para ser bem didático para vocês, para que vocês entendam que toda função no C#, ou melhor, toda função no C e por consequência no Fusion C, retorna um tipo. E aqui a gente vê um void aqui. O que é esse void? Da mesma maneira que uma função pode enviar dados, uma função deve enviar dados para quem a chamou,
ela também pode receber parâmetros de quem a chamou. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, por exemplo, int parâmetro, por exemplo, eu estaria dizendo para minha função main que para esse cara aqui funcionar, eu preciso que o sistema operacional me mande um parâmetro qualquer. Então, na hora que eu fosse chamar o programa, né, por exemplo, o nosso aqui vai ser o hello.com. Então, na hora que eu fosse chamar o hello.com, eu teria que digitar hello.com como inteiro, espaço 0, por exemplo. E aí o 0 teria um tratamento dentro do programa para fazer. No nosso caso, como a nossa função para funcionar aqui, que a gente está desenhando, não precisa de nenhum parâmetro, a gente coloca o void. Porque a gente fala, o compilador, a minha função vai retornar um inteiro, porém ela não espera nada. Então o cara pode simplesmente digitar hello e o programa funcionar. Aí aqui a gente tem mais um comentário. E aqui tem um comentáriozinho que eu deixei, porque normalmente se você for trabalhar num C mais, digamos assim, diferentão, que não seja o Fusion C, você muito provavelmente vai querer usar a função printf, que é a função padrão que vem no stdio para a gente trabalhar, imprimir coisas nele, né? No caso do Fusion C, o Fusion C já tem encapsulado dentro dele uma função print, que faz quase que a mesma coisa que o printf. Então a gente pode simplesmente matar esse cara aqui, esse printf, e substituir pela função do Fusion C, que é o print. E aqui a gente tem uma constante string, oi mundo, e o diferentão aqui nessa constante string é que tem o --n aqui. O --n ele é tratado pelas funções do C como new line. Então toda vez que você vê uma string que tenha --n, a gente está mandando, isso aqui a gente chama de caractere de escape, tá? Então a gente está mandando um caractere de escape para a função dizendo assim, ó, escreve oi mundo, que foi o que a gente botou aqui, e pula uma linha. Isso aqui no Basic é a mesma coisa que a gente escrevesse um print sem colocar o ponto e vírgula no final. Que aí ele vai escrever e pular uma linha. Então esses caracteres de escape, tem vários deles, a gente vai estudar eles no momento oportuno, mas para o nosso exemplinho de hoje, que é só um hello world, a gente botou aqui oi mundo e pule uma linha, para garantir. E aí a gente diz, acabamos a execução e retornamos 0, porque não teve nenhum erro. A gente poderia até botar aqui um tratamento de erros, por algum motivo ele não conseguiu escrever na tela, retorna 1, retorna 55, retorna um número qualquer para o sistema operacional trabalhar. E aí a gente passa para aquele processo de compilação. Todos os programas que a gente colocar aqui no Debate Creator, quem já viu os vídeos de Basic, os outros vídeos, a gente sabe que a gente faz uma bateria de compilação aqui chamada make.bat. Essa bateria de compilação aqui, a gente já estudou ela a fundo lá no vídeo de instalação do C Sharp, do Fusion C, desculpa. Lá no vídeo de instalação do Fusion C. Então, se você quer entender como é que isso aqui funciona, vai lá no videozinho, tem descrição aqui, tem link na descrição aqui do canal para vocês olharem. Todos esses vídeos vão estar devidamente linkados aí na descrição do canal. Olha lá, que lá eu explico o que são essas coisas aqui. Então, para compilar os nossos programas, a gente vai usar aquela mesmo padrão que a gente vem usando em todos os nossos vídeos. Vai dar aqui no terminal. A gente vai dar /make, porque a gente está trabalhando no nosso queridíssimo PowerShell. Se o nosso terminal aqui fosse um DOS, a gente colocaria só make. Mas como eu gosto de trabalhar no PowerShell, porque eu acho o PowerShell muito melhor, então no PowerShell é /make, para rodar um processo. E aí, vamos lá, vamos rodar esse cara. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai chamar o SDCC, e o SDCC vai gerar para a gente um arquivo chamado IHX, que é o arquivo já compilado e link editado do programinha que a gente escreveu ali em cima. E aí você vai ver essa mensagenzinha aqui, compilation ok, que diz que o nosso compilador gerou o arquivo, o SDCC gerou o arquivo que a gente precisava. E aí a gente vai chamar uma das ferramentas do Fusion C, que já vem pré-instalada no Fusion C. A gente não precisa instalar essa ferramenta normalmente, porque lá na toolchain do Fusion C ele já está instalado, que é o X2Bin. Por que a gente precisa fazer o X2Bin? Esse arquivo IHX está preparado para diversos tipos de small devices, né? Por isso que é small device C compiler.
E aí a gente precisa pegar esse HX e especificar ele para o MSX. E quem faz isso para a gente é o X2Bin. Nesse caso, o X2Bin aqui, ele está gerando para a gente um arquivo do tipo com, nesse parâmetro aqui, ó. E aí ele vai pegar esse hello IHX, vai transformar ele num arquivo .com que seja compatível com o MSX e vai gerar para a gente um hello.com. E logo em seguida, ele já vai automaticamente criar um processinho aqui, que é esse processo aqui do make.bat, de chamada do nosso muito amado OpenMSX, que a gente usa para tudo aqui no canal, que vocês já devem estar muito familiarizados com o OpenMSX. Então ele vai dar aqui start, OpenMSX exe, usando esse script aqui. De novo, lá no vídeo de instalação e configuração do Fusion C, eu explico isso aqui no detalhe. Então se você quiser conhecer o detalhe, vai lá no vídeo. E ele starta esse cara aqui pra gente. Como vocês podem ver, esse cara que foi startado aqui, ele é um emulador de MSX carregado com o MSX2 2.3, que só funciona em MSX2 para cima. Então lá no teu arquivo de configuração, lembra de colocar um MSX2. Se você colocar um MSX1, muito provavelmente você vai ter algum tipo de problema aqui. E se a gente der um dir aqui, olha que legal. O próprio Fusion C já criou pra gente o quê? Já criou um disque A, já criou um disque B, já criou um HD, criou essa pasta Export aqui, já colocou no disquete que a gente está usando o MSX2 2.0, Command Com 2, que são os arquivos do MSX2 DOS 2.30, que ele já está levantado aqui, e o nosso programa, que é o hello.com. Então, olha só, se eu der aqui hello e der um enter, por ser o MSX DOS, ele fez o que a gente mandou. Ele criou lá o imundo, pulou uma linha, essa linha pulada aqui, ó, que vocês estão vendo, é o tal do contrabarra N, que a gente colocou lá na nossa função print, e devolveu o prompt pra gente, para que a gente possa dar novos comandos ao MSX2. Então é isso, pessoal. Hoje eu e o Luke estouramos muito o nosso tempo aqui. A nossa aula hoje não teve só 20 minutos, teve 27 minutos. Mas eu preferi terminar ela rapidamente hoje, porque a gente pula logo essa parte chata de teoria e de Hello World, que todo mundo já está de saco cheio de ver aí. E vamos direto para o que importa nas próximas aulas. Então, como eu já estourei bastante tempo, eu não vou perder mais o tempo de vocês aí, que já assistiram 7 minutos a mais do que deveriam hoje. Mas, acima de tudo, nunca se esqueça, campeão. Seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.